Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, espero que a sua casa esteja suprida, espero que você esteja em paz e saúde. E que Deus nos conserve assim, em paz e saúde. Hoje eu quero compartilhar com você algo que eu tenho meditado nesses últimos dias e algo que eu considero relevante aos nossos corações e para os nossos corações. Eu quero conversar com você sobre Jesus. Parece um pouco redundante, né? Falar sobre Jesus, a gente sempre fala sobre Jesus. Mas o que eu tenho meditado nesses dias é se Jesus realmente tem sido o centro da experiência do Evangelho, o centro da minha vida. Porque, irmão, é muito fácil e até conveniente que muitas vezes andemos misturados. Nós ouvimos, eu e você, ouvimos muitas vozes, ouvimos muitas pessoas, lemos muitas coisas. Hoje nós temos as redes sociais e é uma chuva de informações, inclusive sobre o Evangelho. Muitas visões, muitas doutrinas, muitas denominações. E eu quero conversar com você porque eu acho importante que eu e você nos concentremos naquilo que é real, naquilo que é verdadeiro, o único que é verdadeiro, que é Jesus. Quando eu olho, irmãos, quando eu percebo, e se eu não ficar olhando para mim mesmo e não perceber a mim mesmo, pode ser que ao invés de estar caminhando no Evangelho, eu esteja caminhando apenas numa religião, apenas numa doutrina. De repente eu sou apenas um quase judaizante, quase alguém que pratica o judaísmo. E por que eu digo isso, de praticar o judaísmo? Porque eu quero conciliar tudo o que está escrito desde Gênesis até o final, até Apocalipse. E eu vou dizer algo para você que pode parecer absurdo, e talvez os teólogos aqui vão ser contrários ao que eu vou dizer, mas eu particularmente considero impossível que haja conciliação entre todas essas informações, entre todos esses textos. Eu creio, irmão, que a palavra de Deus, como está escrita, ela é inspirada para o nosso ensino, para a nossa educação na justiça, para a nossa conversão. Mas eu também preciso entender que nos textos há uma grande composição. Existem homens falando, profetas falando, coisas que foram ditas de acordo com cada situação, com cada experiência, com a cultura de cada lugar, com a cultura de cada tempo. Por isso que eu considero impossível conciliar todas as coisas. E aí eu quero chamar a sua atenção para algo. Eu quero ler com você algo que está lá em Hebreus, no capítulo 1 de Hebreus. É um texto que eu gosto bastante porque ele também faz ligação com coisas que eu ouvi, na verdade que eu li do próprio Jesus falando. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 1. Há muito tempo Deus falou de muitas maneiras diferentes aos nossos pais, por intermédio dos reis e dos profetas. Mas agora, veja só como mudou, mas agora, nos dias atuais, ele nos falou por intermédio de seu Filho, que é Jesus, a quem ele deu todas as coisas e por meio de quem ele fez o universo e tudo quanto nele existe. E aí eu chamo a sua atenção para o versículo 3. O Filho, Jesus, é o resplendor, a expressão exata da glória de Deus e tudo quanto ele é e faz. Ele põe em ordem o universo com a poderosa força da sua autoridade. Ele nos purificou de todos os nossos pecados e depois se assentou no lugar de mais elevada honra do lado direito da majestade nas alturas. Quando eu leio esse texto, eu me lembro também das palavras de Jesus. Ele disse, olha, quando Filipe, não sei se você se lembra, Filipe falou, Jesus,
mostra-nos o Pai, e isso vai nos bastar. E Jesus falou para ele: Filipe, você já anda tanto tempo comigo e você ainda não entendeu? Você ainda não percebeu? Quem vê a mim, vê o Pai. As palavras que eu falo, elas não são minhas, elas são do Pai. Então quem ouve as minhas palavras está ouvindo as palavras do Pai. E ele mesmo disse: olha, se você não crê nas palavras, creia pelo menos nas mesmas obras que eu pratico. Então veja que Jesus está colocando um fundamento, uma pedra importantíssima. Ele está mudando toda a visão. Antes, Deus era conhecido pelos profetas, Deus era conhecido pelos reis, Deus era conhecido por homens e mulheres das suas experiências, aquilo que eles percebiam, aquilo que eles viviam no dia a dia. Só que Jesus agora traz uma nova tônica, Jesus traz uma nova realidade. Ele diz que quem vê a mim, vê ao Pai. E nós lemos em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, que Ele é a expressão exata de Deus. E aí eu quero te fazer uma pergunta para que você medite. O Jesus que nós lemos em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, ele se parece com o Deus do Antigo Testamento? Ele se parece com o Deus que é clamado como Deus em muitas religiões e em muitos templos religiosos? Eu te faço essa pergunta, irmãos, porque nós muitas vezes queremos conciliar e quando menos abrimos os olhos, quando percebemos, na verdade estamos praticando o judaísmo, outras doutrinas e religiões, como o próprio Jesus advertiu, doutrinas humanas, esquecendo quem é o autor e consumador da nossa fé, esquecendo a pessoa principal do Evangelho. Essa pessoa principal é Jesus. E por que ele é principal? O próprio apóstolo Paulo afirma que se Jesus não é real, pode acabar com todo o resto, toda a história. Por exemplo, eu que não sou judeu, você que não é judeu, você não teria direito nem mesmo de ser chamado filho de Deus se Jesus não é real. E aí a pergunta que eu às vezes me faço e quero fazer para você é: por que ao invés de confiar em Jesus e caminhar principalmente na simples, mas impressionante pessoa de Jesus, eu fico me apegando a todos os textos, eu fico me apegando a todas as doutrinas, eu fico querendo conciliar uma coisa que o profeta Isaías disse com uma que o profeta Jeremias falou, com outra que o apóstolo Paulo disse, outra que João declarou, e aí eu tento botar isso tudo em linha, sendo que a figura principal e única é Jesus. Por que é que temos caminhado fora dessa percepção? Jesus é tudo que nós precisamos, irmãos. E se você de repente está me ouvindo e está pensando: então você está desconsiderando todo o mais, eu quero te dar uma notícia. Sim, se necessário for desconsiderar todo o mais para ficar com Jesus, que eu faça assim, que você faça assim. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A verdade é Cristo Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E por que eu estou falando tudo isso? Eu estava meditando essa semana e pensando, irmãos, muitas vezes nós queremos conhecer a Deus. Nós às vezes até cantamos que queremos conhecer a Deus. Oramos: olha, Pai, eu quero te conhecer, eu quero ter mais intimidade com você. Mas queremos conhecer a Deus através de Moisés, através do profeta Jeremias, do profeta Isaías. Queremos conhecer a Deus através da experiência de Davi. Queremos conhecer a Deus através da experiência do apóstolo Paulo. Irmãos,
Só existe um caminho para se conhecer a Deus e esse caminho é Jesus. Se você ler, irmãos, muitas coisas que foram ditas antes de Jesus, elas perderam valor, relevância, elas foram encerradas. Está escrito que muitas coisas foram encerradas em Jesus. Muitas coisas que foram ditas também pelo apóstolo Paulo, por João, perde valor ou significância pelo que Jesus disse. Veja que os próprios apóstolos, quando estavam com Jesus, discípulos de Jesus, disseram a Jesus: Jesus, vamos mandar fogo do céu para consumir essa turma que está querendo matar a gente. E aí Jesus os adverte: olha, vocês não sabem de que espírito eu sou. Eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. E eu vejo nesse versículo, irmãos, algo muito importante e eu quero terminar com isso. Ele diz: vocês não sabem de que espírito eu sou. Essa deve ser a nossa busca, essa deve ser a nossa oração, esse deve ser o nosso desejo. Conhecer o Espírito certo, o Espírito Santo de Deus que hoje foi deixado como nosso Consolador. Conhecer a figura, a vida, a proposta do Evangelho que está em Jesus, sabendo que Ele é o nosso Salvador. E com tudo isso, conhecendo a Deus como Deus realmente é. E não sobre o que dizem de Deus. Dizem tantas coisas absurdas de Deus. Diz que Deus destrói e depois constrói. Diz que Deus mata e depois dá vida. Dá vida e depois mata. Diz que Deus cria calamidades. Diz que Deus manda praga. Diz que Deus... E aí vão dizendo milhões de coisas, centenas de coisas sobre Deus, construindo uma imagem de Deus deturpada, de um Deus morto, de um Deus distante, de um Deus vingador, furioso. E aí quando a gente olha para Jesus, muitas vezes eu já vi até gente, já me perguntaram, já disseram: olha, quando eu leio Jesus, parece que Deus se converteu, parece que Deus mudou. Eu já vi inclusive muitos teólogos querendo explicar, dizendo que Deus era um antes, depois Deus é outro, que o tempo antes era o tempo da ira, do dente por dente, e Jesus estabeleceu a graça, quando na verdade diz que Deus nunca mudou. O problema é como vemos a Deus, e só veremos a Deus com precisão se olharmos para Jesus, se estivermos visualizando Jesus o tempo todo, ouvindo suas palavras e sabendo o que Ele diz sobre cada assunto, sabendo como Ele determina cada coisa, o que Ele pensa, como Ele sente, a sua misericórdia, a sua graça e tudo que foi desenhado nas Escrituras sobre Jesus. Meu convite para você e para mim mesmo é esse: leia, medite sobre Jesus. E quando isso estiver bem fixado no seu coração, quando Jesus for a pessoa mais importante para você, aí você pode ler todo o resto. Você pode ler toda a Bíblia. Você pode ler qualquer outro livro, porque aí você vai ter a lente certa para observar a coisa certa e perceber quem Deus é. Deus abençoe você. E se Deus quiser, até uma próxima. Tchau.